Olá, irmãos, olá, amigos. Primeiramente, quero agradecer a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, é para honra e glória ao Senhor que eu venho lhe apresentar o nosso 8º estudo. O que Jesus, irmão, nos ensinou sobre a morte? Vamos entender? Jesus sentiu a dor da morte ao perder seu amigo Lázaro, a quem muito amava. Ele se viu diversas vezes diante da morte. Por seu poder e ordem, trouxe Lázaro de volta à vida. Também ressuscitou o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Ele mesmo provou a morte, mas ressuscitou ao 3º dia, porque por isso Jesus tem todas as respostas a respeito desse tema intrigante. Nessa lição, irmãos, aprenderemos o que a Bíblia ensina sobre o estado dos mortos. A que Jesus comparou a morte de Lázaro? Jesus comparou a morte a um sono. O apóstolo Paulo fez o mesmo. Está em 1 Coríntios 15:6 e em 1 Tessalonicenses 4:13 e 14. Quando dormimos, talvez 7 ou 8 horas durante a noite, não percebemos a passagem do tempo. Assim acontece com os que morrem. Fecham os olhos e abrem na ressurreição como se apenas um instante tivesse passado. Jesus mesmo declarou: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham os túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Está lá em João 5:28. Os salvos na ressurreição da vida e os perdidos na ressurreição do juízo. Muitos creem na doutrina da imortalidade da alma. O que essa doutrina ensina? 2 pontos básicos. A alma existe de modo independente do corpo. Após a morte do corpo, a alma permanece viva. Nesse 2º ponto, irmãos, há divergências de pensamentos. Primeiro, alguns creem que se a pessoa foi boa, sua alma vai para o paraíso e recebe a recompensa. Não foi tão boa assim. Se não foi tão boa assim, deve ir para o purgatório para ser purificada e assim ter o direito ao céu. Se foi tremendamente má, vai direto para o inferno, que seria um lugar de tormento eterno. Segundo ponto, outros creem que logo após a morte, a alma vai ao encontro de Deus e recebe do imediato a recompensa da vida eterna. Terceiro, ainda há os que creem que após a morte física, a alma se configura em outro ser, o que é conhecido como doutrina da reencarnação. Vejamos sim, a Bíblia apoia esses pontos de vista? Segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? O pensamento que o homem é imortal foi a primeira mentira de Satanás. Desde o Éden, essa mentira tem sido pregada em nossos planetas. Paulo é claro ao afirmar que somente Deus possui a imortalidade. Está lá em 1 Timóteo 1:17 e 6:16. Porém, há grande esperança de um dia sermos imortal, conforme Jesus prometeu lá em João 3:16 e 5:24. Desse modo, irmãos, a imortalidade não é inerente ao ser humano, mas um dom de Deus. Quando os salvos receberão o dom da imortalidade? A imortalidade, irmãos, será concedida somente no dia da volta de Jesus. O que dizer, então, do relato bíblico do ladrão da cruz? Ele não teria ido para o céu no mesmo dia da sua morte. Não foi isso que Jesus prometeu. De fato, não em primeiro lugar. Jesus não foi para o céu naquele dia. Ele subiu após sua ressurreição. Em segundo lugar, Jesus foi claro em afirmar que os salvos só receberão sua recompensa no dia de sua vinda. Está lá em Mateus 16:27 e lá em Apocalipse 22:12. Mas como a Bíblia descreve o estado dos mortos? Não há consciência na morte. Se isto é verdade, não há qualquer possibilidade
de vida independente após a morte. De vida independente após a morte. Logo, a teoria do que a alma sai do corpo para continuar sua existência não tem apoio bíblico isso aí. Sendo assim, como podemos entender a parábola do rico e Lázaro? Ela não ensina que a recompensa vem depois da morte. De fato, não. Na parábola, Cristo mostra que cada pessoa decide seu destino eterno nesta vida. Não será concedida uma nova oportunidade. Essa era uma parábola conhecida dos ouvintes de Cristo. Ele já aproximou deles em seu próprio terreno para ensinar que os pobres que confiam em Deus terá sua recompensa, ao passo que o rico que não confia em Deus perderá a vida eterna. Como Deus formou o ser humano? Na formação do ser humano, Deus uniu o pó da terra ao fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O melhor sinônimo para alma vivente é pessoa. Cada pessoa é uma alma. Alguns pensam que cada pessoa tem uma alma, mas isso é incorreto. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. O que acontece na morte do ser humano? Na morte acontece o processo inverso ao da criação. Na formação do homem, Deus uniu o pó da terra ao fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Na morte, esses elementos se separam. E nenhum existe por si. Logo, a consciência ou a razão não pode estar ativa nem viva sem o corpo. E esse não pode existir sozinho. Ambos são independentes. Justamente por isso, Deus é claro em condenar a prática da conduta aos mortos, pois não são eles que respondem, mas espíritos de demônios, operadores de sinais. Está lá em Apocalipse 16, 14 e em Isaías 8, 19. Conclusão, irmãos. Se por ocasião da morte uma alma ou um espírito consciente deixasse imediatamente o corpo, indo para o céu, para o inferno, ou mesmo se reencarnado, que seria então dos que morreram e já ressuscitaram, teriam qualquer coisa a nós contar na Bíblia? Há vários casos de pessoas que ressuscitaram. O filho da viúva, da Sarepta, o filho da Sumanita, que está lá em 2 Reis 4, o filho da viúva de Naim, está em Lucas 7:11, a filha de Jairo, está em Lucas 8:41, Lázaro, que está em João 11:1, Tábita ou Dorcas, que está lá em Atos 9:36, e Eutáquio, que está lá em Atos 29. A pergunta é: a alma dessas pessoas foi imediatamente para o céu ou para o inferno? Relatam algo das coisas gloriosas do céu ou dos horrores do inferno. Não existe registro de terem dito palavras alguma, pelo simples fato de a morte ser um estado de inconsciência, conforme a palavra de Cristo. É o sono. Irmãos, compreendendo que a morte é um sono, ou estado de inconsciência, o que os mortos não sabem de coisa alguma, nem podem se relacionar com os vivos, entendo que Deus tem solução para todos os problemas, inclusive para a morte. Por isso, irmãos, nos prometeu a vida eterna por ocasião da volta de Jesus. Desejo, pela habitação de Cristo em meu coração, preparar para a vida de Jesus. Você também deseja isso, irmãos? Então, se preparem, estude a palavra, busque a Deus, se fortaleça, porque Jesus vai voltar. Amém? Que Deus abençoe a todos. E desde já, irmãos, eu peço aos irmãos que vai lá no meu canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem, curte, comentem. Amém? Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus.